Querido irmão, querida irmã, neste 17º domingo do tempo comum, nós somos colocados diante da realidade do amor de Deus por nós, pela humanidade, pelo seu povo. Deus ama o seu povo e se preocupa com ele. Esse amor, preocupação de Deus leva ao desejo e à ação de Deus de alimentar o seu povo. Deus quer nos alimentar, nos nutrir, nos dar o que é necessário para o sustento do corpo e para o sustento da alma. Esse alimento sagrado que Deus dá nos garante a verdadeira força, uma força do alto, uma força sobre-humana que nos projeta na direção de Deus e também nos lança na missão de partilhar, de ser solidários e generosos com os irmãos e irmãs. Nós temos duas cenas hoje que dialogam muito entre si. A do profeta Eliseu, no Antigo Testamento, no segundo livro dos Reis, e a conhecidíssima multiplicação dos pães e dos peixes, narrada no início do capítulo 6 do Evangelho segundo João. Nas próximas 5 semanas, nós seremos acompanhados por esse capítulo 6 do Evangelho de João, conhecido como o discurso do pão da vida, em que o evangelista faz todo um aprofundamento extraordinário. Vale a pena você pegar o capítulo 6 e lê-lo de uma vez, sobre Jesus como alimento para a vida do mundo. Na primeira leitura de hoje, o segundo livro dos Reis, no capítulo 4, nos narra um homem que vem de longe ao encontro de Eliseu, trazendo em seu alforje 20 pães. Havia mais de 100 pessoas para serem alimentadas. Eliseu então diz: dá ao povo para que coma. Aquele homem que havia trazido os pães logo faz uma matemática muito clara, muito humana, e diz: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu diz: dá ao povo para que coma. Repete esse comando: dá ao povo para que coma. Pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e sobrou, conforme a palavra do Senhor. Acontece aqui um fato milagroso. Mas eu quero que você perceba, e ficará ainda mais claro no Evangelho, a seguinte questão: Deus opera o milagre. Deus multiplica o pão. Deus faz chegar a cada pessoa o que é necessário. Mas existe uma parte que Deus não faz, a nossa. O milagre de Deus é composto pelo poder extraordinário de Deus, que supera qualquer força humana, mas é composto também pela contribuição que cada pessoa faz para o milagre. Em Jesus, a gente nota esse aspecto com muita clareza. Em todos os milagres de Jesus, a gente nota que Jesus pede a quem será beneficiado que dê o seu passo, que faça a sua parte, que contribua com a obra salvífica de Deus. Aqui foi necessário, para o milagre operado por Deus, no segundo livro de Reis, que aquele homem doasse os pães que tinha produzido. Eram os frutos da primeira colheita do trigo, das primícias, como eram chamadas. Ele então prepara, fabrica aqueles pães e coloca em comunhão com Eliseu, que então determina que seja partilhado. A generosidade de quem produz, a partilha, o milagre operado por Deus. Esta é a dinâmica. E é uma dinâmica que nós precisamos aprender. No Evangelho, então, nós temos esse interessantíssimo relato da multiplicação dos pães e dos peixes, que abre o capítulo 6 de João. E existem alguns aspectos aqui extraordinários. Primeiro, a grande multidão que se reúne em torno de Jesus na outra margem do mar da Galileia, do Tiberíades. Jesus é, de certo modo, e vimos isso já no domingo anterior, esse polo magnético que atrai multidões a si. Essa atração exercida por Jesus, que nunca parou ao longo da história, também hoje, homens e mulheres como eu e você, se sentem profundamente atraídos
por esse homem, porque ele dá o que a gente precisa. Porque nele está a resposta da nossa busca. Porque ele e só ele é capaz de nos olhar nos olhos, nos abraçar, nos fazer sentir a grandeza do amor de Deus por nós. Só ele salva. E de quanta salvação precisamos. Acontece então que essas multidões todas se reúnem em torno de Jesus, desejosas de estar com ele, e surge um aspecto prático, a fome, a necessidade de comer. Ali acontece então que Filipe, apóstolo de Jesus, pensa com uma lógica econômica, material. Diante do problema de como alimentar aquela multidão que tinha vindo para se encontrar com Jesus, Filipe diz: nem todo o dinheiro que temos seria suficiente. Faz uma conta financeira e vê que não dá para alimentar aquele povo. Depois vem André e percebe que havia um menino, um garoto, com 5 pães e 2 peixes. E André pensa numa lógica humana. O que é isso? Não alcança. Não dá para todo mundo. É pouco demais. Então Filipe pensa no dinheiro. Quanto vai ser preciso? O que temos não é suficiente para pagar a comida do povo. André, de outro lado, pensa numa lógica quantitativa, concreta, palpável. Temos aqui 5 pães. Não alcança. Jesus, então, supera tanto a lógica do dinheiro quanto a lógica humana e sugere que pequenos grupos, pequenas comunidades sejam formadas. Depois, Jesus se vale da generosidade daquele garoto, que doa o que trouxe, partilha o que trouxe. E Jesus faz o milagre. 5.000 homens comem de 5 pães e 2 peixes. Todos comem até ficarem completamente saciados. Daquilo que sobra, se recolhem 12 cestos, para que nada se perca. O que a gente nota aqui? Primeiro ponto, o poder de atração de Jesus. Jesus atrai. Jesus exerce um fascínio. De onde nasce? Do fato de que Jesus é a verdade. Do fato de que Jesus é a luz do mundo e a sua luz nos atrai na escuridão da nossa vida. Próximo aspecto. Jesus ensina os seus discípulos a nunca colocarem a sua segurança nem nos cálculos financeiros, nem nos cálculos humanos. Daqui a gente extrai um aspecto que é essencial, a partir de Filipe. Quantas vezes nós julgamos que aquele pouco que temos não alcança, não dá, não é suficiente? Que aquele pouco dinheiro que eu tenho para compartilhar com os pobres que batem no vidro do meu carro ou batem à minha porta, não alcança, não resolve o problema da fome no mundo? Que aquela roupa que tenho para partilhar com aquele que está com frio no inverno não resolve, não alcança. Tem tantos outros que continuarão com frio. Não é a lógica de Deus. Do pouco que temos, se partilhamos, Deus milagrosamente multiplica. Portanto, o que Jesus pede de nós, dar do que temos, partilhar do que temos. E a partilha abre a porta para o milagre. Da generosidade de cada pessoa, Deus faz uma abundante riqueza e resolve o problema de quem precisa. Mas conta com a nossa generosidade. Então não pensemos que aquele pouco que a gente pode dar de dinheiro, de roupa, de tempo, de atenção, de talento, de carinho, de perdão, de construção da paz, é pouco. Não é pouco. Se é o que você tem e você dá com generosidade, Deus multiplica. E do pouco que você dá, Deus faz uma abundância, desde que você dê tudo o que você pode dar.
e dê de coração aberto, e dê com alegria. Deus ama quem dá com alegria, diz outro trecho da Escritura. Próximo aspecto. Todos ficam completamente saciados. Aquela multidão veio para ouvir a palavra de Jesus, não veio para comer. Veio movida, atraída pelo fascínio que a força de Jesus exercia, mas sai com a barriga cheia. Sai completamente saciados da palavra e do pão, porque é isso que Deus quer. Que a gente receba a fé, receba a pregação, receba toda a potência da palavra de Deus, mas Deus também quer que a gente coma. Deus também se preocupa que as nossas necessidades sejam supridas. E o são, na medida em que nós conjugamos a graça de Deus e a generosidade das pessoas. Nós temos que participar sempre do milagre de Deus, partilhando do que temos. Este é um evangelho da solidariedade, da generosidade, como aquele garoto que não poupou aquilo que a sua precaução o tinha feito guardar, o tinha feito trazer, daquilo que ele tinha trazido naquela ocasião, ele partilha. E da partilha Deus faz um milagre. Próximo aspecto, nada é desperdiçado. Aqui também uma grande lição para nós. Jesus nos chama a não desperdiçar nada. Não deixar que nada se perca. E quanto nós desperdiçamos, veja aí na sua casa, quanto você desperdiça de comida, de outros recursos. Jesus nos chama a não desperdiçar, porque aquilo que nós desperdiçamos serviria para alimentar alguém. Próximo aspecto. Os seus seguidores mais próximos guardam aquilo que restou. Para quê? Para partilhar depois com outros. Para fazer chegar a mais gente ainda. Finalmente, a segunda leitura, Paulo escreve aos Efésios e nos diz do relacionamento que nós devemos ter entre nós. Esse é um texto belíssimo, fabuloso, ao qual nós temos que retornar sempre, porque ele contém o segredo de como nós devemos nos relacionar entre nós, sobretudo nós que temos Jesus. Com humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência e no amor. Guarde essas 4 palavras-chave. É assim que você tem que viver sempre e em todos os seus relacionamentos, se você quer ser aquilo que Jesus espera de você. Humildade, mansidão, paciência e amor. Humildade, mansidão, paciência e amor. É isso que Deus quer encontrar nos seus filhos e filhas. E qual deve ser a atitude nossa para com o outro? Nos suportar. Aqui em 2 sentidos. Suportar quando o outro é difícil, para suportar o outro. Mas também dar suporte, ser apoio, ser sustento, ser firmeza para quando o outro precisa, quando ele está mais fraco, quando há uma necessidade específica. Então, humildade, mansidão, paciência e amor, numa atitude de suporte, de tolerância e de abertura para com o outro. Essa é a forma de viver que os cristãos têm que exercitar e testemunhar no mundo. O apóstolo ainda diz: se esforcem para guardar a unidade e a paz. É totalmente incompatível com o seguidor de Jesus Cristo não ser construtor da paz, não ser um guardião da unidade. Se alguém está muito aplicado em provocar divisões, conflitos, alimentar fofocas, discussões, polarizações, não é de Cristo. Não é de Cristo, não está agindo como Cristo quer. Porque toda a ação de Cristo é para a unidade e a paz. Paulo completará dizendo: existe um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Deus, um só batismo, um só Pai, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Deus permanece em nós. Mas para isso, demanda que nós deixemos o espaço para que Ele permaneça em nós. E Deus não habita no desamor. Deus não habita no ódio. Deus não habita
na fofoca, Deus não habita no conflito, Deus não habita na diferença que nós criamos em relação ao outro, Deus não habita no egoísmo, na prepotência, na arrogância. Portanto, é preciso cuidar desse espaço dentro de nós, para que em nós Deus habite. É preciso cuidar do relacionamento com o outro, para que no relacionamento Deus habite. Quero terminar dizendo que Deus quer estar conosco. Deus quer estar com você, quer te alimentar, quer te dar o que é necessário para a tua vida, para a tua caminhada. Por que que Jesus escolherá depois pão e vinho como os elementos nos quais a sua presença permanecerá na história? Porque o pão e o vinho, ao mesmo tempo, nascem da natureza, mas a natureza não os produz. O pão é o trigo colhido, trabalhado. O vinho é a uva colhida, trabalhada, fermentada. O que isso quer dizer? Deus conta conosco. Não precisaria, mas Deus conta conosco. A presença de Deus no mundo demanda necessariamente a nossa participação na construção dessa presença. O trigo precisa ser colhido para virar pão. A uva precisa ser colhida, pisada, para virar vinho. O pão alimenta, o vinho dá alegria. A presença de Deus no mundo acontece e nos sustenta, nos alegra, nos realiza, nos aponta um caminho seguro, nos dá sentido para a existência, mas pede a nossa contribuição. Sejamos então, a partir desta riquíssima palavra de Deus de hoje, mais generosos, mais abertos à partilha, mais atentos às necessidades do povo de Deus, que é o nosso povo, mais abertos ao que Deus pede de nós. E todos os milagres acontecerão. Especialmente aqueles milagres da nossa nutrição física e espiritual para a vida neste mundo e para o céu que nos espera. Bom domingo e boa semana.